Momentos de Renovação, ditado por espíritos diversos e psicografado por Divaldo Franco. E são 3. Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor. Somente o amor preenche o imenso vazio da alma. Nesse lugar silencioso e solitário do coração, o amor deve inaugurar o seu primado, irradiando-se como soberana luz em todas as direções. A sua voz nem sempre se faz ouvida por outro. No entanto, sua presença sempre se torna sentida por todos. Terra fértil para os sentimentos nobres. É o amor fraternal, o elo de união entre todas as criaturas. Nele desabrocham a justiça e a caridade, enflorescendo a vida de paz. Porque é hálito de manutenção dos seres e vige em toda parte no cosmos, sustentando o equilíbrio das leis universais, tanto quanto da harmonia da natureza. Deus é amor, conforme o definiu Joana de Anjos. Convidar ninguém para fazer a prece inicial, por favor. Tá aí. Tudo bem. Meus irmãos, muita alegria, muita harmonia nessa conexão que nós estamos agora pela manhã, sediada aqui na nossa casa espiritual, em busca da verdade, aonde agasalha todos aqueles que chegam aqui, tanto encarnado quanto desencarnado, e é nesse objetivo, é nessa precisão de pensamentos, nessa precisão de comunhão, que nós conectamos com os espíritos superiores, que também estendem seus amores, as suas harmonias a esta casa. Portanto, que todos nós possamos, nesse instante, assumir essa responsabilidade de que nós mesmos procuramos e vamos ter esse retorno através do fluido terapêutico universal, fazendo essa limpeza psíquica em todo o ambiente, na nossa casa, levando aos nossos lares, e nós fazendo aqui, nesse cantinho sagrado, ou que seja uma centelha desse sagrado, mas com o objetivo de um só pensamento, um só amor, elevar todos aqueles que nós pensamos que isso faz muito bem, flui muito bem, e aqueles que podem, de repente, até ser despertados para uma etapa espiritual. Aqui estamos na dedicação das nossas águas, das nossas limpezas física, moral, espiritual, e agradecemos pelo bem da vida, como diz o Valdemir, agradecemos pela oportunidade e pelas bênçãos da vida, por tudo que nos concede. Parabéns para nós que estamos na nossa casa espiritual e temos até o momento aquele equilíbrio do caminho certo. Que possamos então dar as mãos, seguir em frente, ombro a ombro, e ter a condição de oferecer à espiritualidade aquilo que nós temos de melhor, é o amor. Passo então a palavra ao irmão Elfo. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, a questão 395. A pergunta: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo,
muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-los abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Vamos ver aqui o Miramês, aqui, acrescentando. Ficou bem clara a pergunta aí, alguém tem dúvida? Todos entenderam a pergunta? Passado. Vamos em frente, Carlos. 495, né? 390. 390. Tânia, você, depois que providencia, então diz como é que a gente faz para obter o erro de São João. Tá. Então, capítulo 38, alusivo a 395, do Livro dos Espíritos, saber o passado. O passado de todos nós nem sempre pode ser revisto e certamente conhecido, como já falamos em mensagens anteriores. Contudo, não podemos generalizar todos os casos. Algumas pessoas ficam sabendo de um pouco de seu passado por revelações espirituais, quando sabem fazer bom uso das revelações. Pouquíssimos têm alguma lembrança de suas vidas passadas. Para tudo existe o mérito que corresponde às necessidades. Saber do passado é responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Às vezes, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para lembrar de todo o seu passado. Tudo é gradativo, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Carga pesada demais pode estragar todas as possibilidades que surgem na vida. Quem deseja crescer nos seus caminhos para Cristo deve se esforçar, alimentando a fé e fazendo desabrochar o amor no coração. Para tanto, devemos imitar o exemplo de vida de grandes espíritos que passaram por este mundo, e o maior é Jesus Cristo, padrão incomparável de bondade e do amor, lição viva para toda a humanidade. É interessante, né, que, se for observar, nós, na plenitude da nossa idade, 50, 60 em diante, se fizermos muito esforço, temos que fazer muito esforço para saber ter a lembrança do que passamos no início da nossa caminhada, ou da nossa encarnação. Muitos não lembram de nada, muitos lembram de algum pedacinho, mas não lembram daquela trajetória total. Agora, saber principalmente na vida passada, né, da encarnação passada, já é uma coisa que é muito raro alguém saber. Agora, se souber e trazer ou procurar, né, o benefício para corrigir qualquer expiação, eu acho que é válido. Mas também, se for só pelo saber por saber, muitos vão em cartomantes, muitos procuram querer saber, e não precisa que a espiritualidade, de acordo com o exemplo que dão, dá para que nós, nesse momento, espiritualmente, nós tenhamos uma ideia do que somos, pelaquilo que fomos. Pela semente que nós estamos, que germinou e que nós estamos agora colhendo, nós já vamos saber o que fomos no passado, ou ter uma ideia, né? Vamos dizer assim, pelo menos ter uma ideia, que ninguém sofre por acaso, ninguém tem algo sem merecimento. E exatamente essa afirmação, procurando fazer esse estudo de nós mesmos, que vamos saber o que fomos no passado, não com uma exatidão expressa, real, mas sabemos o resultado. O resumo da ópera é a nossa personalidade.
E é por isso que Kardec, quando formula, ele não pergunta o que fomos no passado, e sim revelações. O que é a palavra revelação? É tirar o véu. Então, a gente consegue tirar o véu do que fomos no passado estudando as nossas emoções, os nossos sentimentos de hoje. Então, eu acredito que o passado que você tem na outra vida, eu acho que isso aí passa até meio opaco. Agora, nessa vida atual, o teu passado, ele serve como singularidade para você acertar o teu trilho a partir do momento para frente. Verdade. É opaco. A parte do passado de outra vida, para mim, ele é opaco. O que você tem é muito pouco. Agora, nessa vida que a gente está vivendo, aí sim, você vai ter isso como alinhamento para que você não possa ter esse erro. Vai ser teu parâmetro para você poder seguir justamente esse passado que você Tem uma teve. dificuldade com a pessoal. possibilidade. O pessoal procura uma macumbinha para saber as particularidades. Eu não quero que vocês saibam da minha particularidade do passado, não, senão você não ia me aceitar. E outra coisa interessante, foi ontem a psicografia da Tânia lá. Da Tânia? É tua, ontem. Não foi? Foi eu que escrevi, mas não. Psicografou. O que você falou? Você está... Você desculpa cortar, você que já viu a pessoa desencarnada da mensagem dela, eu vi, eu estou dizendo que eu vi o vídeo hoje, eu li. Então, para mim é uma psicografia, porque a mensagem vem recheada de detalhes e de projeções que o espírita faz de quando chegar lá da morte, perturbado ou não. E ela ela dá um depoimento de estar lá do outro lado, muito debilitada, violentada e fisicamente com feridas que até as moscas estão ali perturbando, posando. E é uma pessoa que não nasceu ali como bebezinho, aportou ali já numa maturidade consciencial elevada. Não é que nem um encarnado que chega aqui, bebezinho, uma página em branco, educado pela família, vai crescendo e ali vai formatando a vida física dela. Ali não, ela já chega no mundo já realizado, já somatizado todo o infortúnio. E ela quer uma ajuda exterior. Aí eu dei o exemplo aqui de que o SUS tem que nos ajudar. Dei o exemplo aqui que eu quero tirar o Bolsonaro porque eu não estou vendo nada de bom para mim. Eu quero colocar um ou outro ou aquilo. A gente sempre está procurando o externo para nos auxiliar. Só que eu falei para ela que ela tem por onde modificar aquilo tudo. Ela procurar modificar o que vibra dela. E mostrei que ela não pediu para chegar, conscienciosamente, ela não pediu para chegar naquele mundo ali, naquela situação que ela se encontra. Verbalmente, conscienciosamente. Mas ela pediu de forma vibratória. O sentimento dela necessita de vivenciar aquilo, porque ela se acha a pior dos seres humanos. Ela se acha pequena para ter riqueza, para ter poder, para ter saúde, para ter limpeza. Ela se acha pequena. Então, aquilo tudo ali, quem criou aquilo tudo? O sentimento dela. E aí, eu coloquei para ela, não sei se entendeu, que ela tem que ter esse amor próprio. Ela tem que entender que ela é filha de Deus e que está aqui como instrumento do Pai. E ela se reformar para isso, modificar padrões de pensamentos, modificar todo esse paradigma que ela construiu de falência do ser, por se achar a excluída, a pior. E aí... Isso é um gancho. Aí você vê a responsabilidade de quem participa de uma reunião mediúnica. Tá? A gente, quando tem todas essas recomendações de
da gente tentar desde o amanhecer, tem que ser a vida inteira, mas desde o amanhecer, fazer todo aquele preparatório, né, físico e emocional para a gente chegar aqui bem, evitar determinadas colocações, determinadas palavras, determinados comentários, porque a gente está recebendo criaturas que estão totalmente desestruturadas. Essa semana a gente viu lá em São Paulo o corre-corre dos usuários de droga. Eu estava falando com o Júnior, cara, eu estou vendo a visão espiritual disso aí, cara. Imagina a situação daquele espiritual daquelas pessoas ali. Imagina a quantidade. Lado de capela, deixa eu só concluir. Envolvidos naquilo ali, né? Aí você tem essa oportunidade da casa espírita de recepcionar uma pessoa que está na mais completa ignorância. Mas o legal é que ela deu um primeiro passo. Esse espírito e outros mais dão o primeiro passo, chegam até aqui. Aí vai encontrar gente reclamando, lastimando, lamentando, sabe? Achando que, pensando igualzinho a ela. Então a gente tem que fazer esse esforço de reformar o nosso sentimento, o nosso pensamento. Eu não sei, eu acho que o que passa com vocês é o mesmo que passa comigo. Rapaz, é uma briga muito grande de você contra você. Mesmo. Então a gente tem que fazer essas leituras que a gente está tendo a oportunidade de ouvir aqui no centro. Gente, pega essas leituras, leiam, porque, sabe, são livros assim que mexem com o nosso coração, com o nosso íntimo. A gente passa a ter outra perspectiva de vida, entendeu? E ver o outro, cara, conforme, não como um coitadinho, não como, sabe, como um miserável, não como um desgraçado, mas alguém que chegou até aqui para obter boas informações. Mas não adianta só a palavra. Vai ter que ter a nossa atitude, porque esse espírito vai, de alguma maneira, ter informação da gente lá onde está. Né? Pô, se os caras estão lá pedindo tudo isso para mim e não estão fazendo nada disso, aquilo lá é conversa fiada, é balela. E ela já chega na abordagem achando que a gente é os queridinhos de Jesus. Foi, a colocação foi nesse sentido. Essa. Olha a responsabilidade. Mas somos, não somos? Faz eu chorar, não, meu bem. Então, muitos companheiros do plano físico desejam ardentemente saber do seu passado. Porém, se souberem da realidade, entristecerão nos caminhos, diante dos reparos que deverão fazer, por vezes com a própria vida, ficando os seus registros no baú do esquecimento, e bem melhor para as lutas que se deve empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveria muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a resposta. Quem deve aprumar voo para o desconhecido em aparelhos materiais? Não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem, e sim naquele que está usando no momento. Olha só, alegoria. Olha só a alegoria que o primeira vez usa. As próprias enfermidades que o espírito escolheu no mundo espiritual, que agirão como esponja do seu passado, ficarão escondidas nas suas lembranças, refletindo por ondas espirituais no seu presente. É igual do meu que você falou sobre lá em São Paulo. Esponjas do seu passado que ficarão na sua vida futura. E o legal ali é a gente entender, porque não adianta a gente só ler isso aqui e ficar nesse lado romântico. A gente tem que ter ali, procurar os pormenores. Por que aquela pessoa chegou ali? Como é que se cristalizou todo aquele mundo para ela? Gente entender isso tudo. Mas o cara por trás de todos nós tem um ano, né, cara? Dá uma pena tu ver aquele pessoal vagando ali. Viu? A polícia atirando de um lado, eles sendo todo mundo em grupo, né? Aquilo, cara, o sentido figurativo daquilo, cara. Nós temos um espírito, entendeu? Super iluminado, encarnado entre nós, o padre Lancelotti. O que aquele cara está fazendo lá em São Paulo? É verdade. É verdade. Coisa de, entendeu? É verdade. Filho nem vê. É verdade. Se a alma tivesse pleno conhecimento do ocorrido, poderia não deixar acontecer o que ela mesma escolheu para o seu resgate espiritual. Parece aos olhos que ignoram a verdade
que está pagando pelo que se encontra no seu inconsciente. Mas não é. Podemos dizer que o karma se encontra no silêncio, mais vivo e presente na sua intimidade espiritual, de maneira a mostrar ao espírito que as provas são processos de despertamento espiritual, capazes de acender a luz no coração e fazer abrir as comportas do amor na fonte da consciência. Meditemos coisas agradáveis que devemos fazer com os outros. Meditemos no amor que devemos amar os nossos semelhantes. Meditemos na caridade, aquela que não julga e não se vende. Jesus inspirara nossos sentimentos para a verdadeira fraternidade. Nós é que temos que dar a chance, né, a nós mesmos, né, de ser ajudados por Jesus, né? Se a gente, ao invés de ficar com essa coisa da reclamação, da lamentação, da lamúria, e a gente imaginar condições de chegar até o próximo e solucionar o nosso problema com ele, a gente vai ter a inspiração do alto. Como também a gente pode ter a inspiração do baixo, né? E é onde a gente mais vai, né? A gente vai mais pela onda dos espíritos, entendeu? Menos esclarecidos, iguais a nós. Mas, Valdemir, eu vou te dizer, o primordial, quando ele coloca na mensagem ali inicial o elan, é uma palavra francesa que quer dizer inspiração, é um momento do espírito ali iluminado, proativo para tudo. Isso a gente tem que ter essa força de vontade, sabe, da reforma íntima, de se sintonizar num padrão elevado. Esse negócio de ser assessorado aqui e ali, por fulano, por ciclano, por superior, inferior, a gente tem que colocar isso aí na custa da misericórdia de Deus. Então, é isso aí que eu quero perguntar uma coisa. A pessoa vem, está fazendo a expiação, mas chega um alto grau de sofrimento que a cruz, para essas pessoas, parece que é mais pesada do que a do outro. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que perecem, que se entregam. Agora, será que isso aí é por falta do exercício do cérebro, da mente da pessoa? É a pessoa não querer se avaliar ou se comparar e de querer, sem saber o porquê que está acontecendo aquilo? E tem pessoas que são tão inocentes que, se der uma topada, não está pronto para ir em frente, vai parar, vai xingar, coisa e tal, que dirá, às vezes, determinadas enfermidades, que a pessoa desiste até da vida, mas não desiste sempre com aquele suicídio violento, mas com aquele suicídio lento. Mas, Verlei, aí é que está. E esse sofrimento é falta de conhecimento, de acreditar que a vida não acaba. A gente está sempre colocando um sentimento ainda materialista nas coisas. A gente ainda vê com a lupa da matéria e não do espírito. Se aquela pessoa passa por uma prova que lá no alto diz que ela é capaz de passar. Deus fala isso. Não existe sofrimento que ele não te dá que tu não passa. Se ela não passou, é porque ela não teve maturidade. Então aquele exercício é para ela fixar, sabe, condicionamentos, certezas dentro dela. Então a gente não tem que ter pena porque ela tem que passar aquilo, ela tem que ter... Isso aí é determinismo. Não, eu acredito que ela não tenha que passar. Há a possibilidade, não, ela pode escolher. Pode escolher. Se ela caiu ali, é porque ainda não está consolidado essa situação. Ali não acho que é determinismo, ali é uma prova que ela necessita passar. Agora a palavra certa, ela necessita. Ela necessita. Pode ou não passar.
Aí quando a Pode gente ou não. fala do assessoramento, não é você pegar na mão da pessoa e carregar, é você ajudar ela a se esclarecer. Como nós fazemos aqui. Sim, sim. O que a gente está fazendo aqui, né? Um tentando passar suas experiências para o outro e tal, um que já vivenciou uma situação É o que que o outro você está acha um vivendo. recurso, né, cara? Então, quando a gente fala assessoria é nesse sentido, como também vem aquela história, né, cara? O camarada vai te convidar para você usar droga, tu vai usar se tu quiser, a verdade é essa. Mas agora, vamos esclarecer a pessoa, ó, você não deve usar por isso. Procura se informar, cara, procura, entendeu? Eu não estou usando porque eu procurei me informar e vi os malefícios que faz. Ou então, não, vai, usa sim, porque isso é bom, a decisão final é sempre minha, eu é que vou decidir, entendeu? Mas, pô, esclarecido. Mas aquele cara que usou a droga, ele usou, todo mundo já nasce sabendo que a droga vai te arrebentar. O nome mesmo já diz tudo, né? Aquele cara usou porque ele se fragilizou em emoções. Ele ali se colocou pequeno, como aquela irmã se colocou pequena na comunicação. Isso aí. Como ela se colocou. E ali, quer dizer, o consciencial dele ele já jogou de lado. Ele quer um momento agora esquecer dos medos, da culpa, das fragilidades. Passar uma borracha em cima e tocar a vida. Passar alguma coisa para dar um sustento, pelo menos naquela onda. Ah, depois vai me arrebentar, mas que se dane depois. É como se acontece com fumante. Ele sabe que aquilo vai arrebentar teu aparelho respiratório todo. Mas ele fala, isso aí, há 50 anos eu já vivi muito. Mas quando tu tem 50 anos, tu acha que ainda tu tem muito para viver. Mas tem um outro lá. O Carlos ele bate muito nessa tecla do psique, da Não, psicologia. mas pode falar que a leitura é pequena. Do psique da psicologia. O que acontece, cara? Eu acho que a nossa sociedade, eu gosto muito disso aí que você coloca, porque lá atrás, 20, 30 anos atrás, eu já abordava isso para o segmento da tua vida. A sociedade, hoje ela está muito ignorante, conforme a mais moderna ela está muito ignorante no sentido real da palavra, justamente não tentar trabalhar esse lado psique. Por quê, cara? Quando você trabalha o psique, a psicologia tua, você vai sempre agir com uma coisa que é o que está faltando muito hoje na sociedade moderna. Entra dentro da lógica. Racionalidade. Você estudou racionalidade cristã, você sabe disso. O homem ele tem que ser racional. A sociedade ela está partindo por um momento de destruição por causa de uma coisa chamada racionalidade. O homem não está tendo racional, não está sendo racional. Você tem que ter racional. O teu sofrimento, você tem que ser a racionalidade em cima do que você está passando, do ser que está passando. Você tem que ter o equilíbrio, até esse lance da droga, você tem que ter o equilíbrio psicológico para poder saber usar essa racionalidade. É uma fórmula, cara, que você tem. Então você vai buscar o racional da vida. Quando você começa a acertar as tuas caixinhas todinhas, aí você evita aquele que eu falei aqui naquele dia, de tudo jogar. Ah, não, que eu estava num ponto que eu jogava tudo na conta do São Jorge. Então, não é ninguém, é você. É você. Então, quando você age com racionalidade, você tem até uma compreensão disso, do que você vai ter que passar, do que você vai ter que seguir. Isso daí, tranquilo, você atravessa um maremoto tranquilo. Mas essa racionalidade, se você não colocar com um ganho lá na frente, você pira. Porque se você entrar no lado materialista, que a vida acaba com a morte, você vai apostar todas as fichas no que tu tem que se dar bem. O que adianta eu ser um cara, gente boa, calma, só levo na cabeça e vou viver essa vida toda na pobreza, não tendo aquele carro que eu queria ter, não tendo aquela casa que eu queria ter? Isso é besteira. Não, é besteira não. Isso é besteira. É besteira quando você entende que você tem algo maior. Quando tem. Mas aí é que está. Até a ligação com o material. Mas aí é que está, até os religiosos, eles falam de religiosidade, mas eles não acreditam, porque estão se deprimindo. Estão se deprimindo. Uma coisa, foi muito fácil para muito fácil, força de expressão. Tem o desprendimento que Francisco de Assis teve, na época que ele viveu, era uma situação. Hoje, a situação é outra. Você sem um celular, você faz pouca coisa hoje em dia. Mas aí é questão de você depender para você poder até sobreviver. Então isso é que acontece. A gente está falando. Um carro, por exemplo, no caso dele que trabalha... No meu caso, quebrou o vidro, eu fiquei desesperado. Porra, a minha vida financeira está tudo aqui dentro.
Agora, voltando ao assunto que você falou aí da racionalidade, a gente tem que olhar o coração também, o emocional também. A gente não pode, sabe... Mas é por isso que tem que ter essas bases do ganho lá na frente. Porque senão tu entra no desespero, tudo ou nada. Tu quer ver uma coisa que a gente está até discutindo aqui agora e que é bom a gente revisar? Tu tem o racional no livro dos Espíritos, tu tem na Gênesis, mas tu tem o emocional lá no Céu e Inferno no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a coisa é perfeita, a doutrina é perfeita. Vamos aqui, tá? finalizar aqui. Estudemos, conversemos e compreendamos, sim, o passado, mas o de Jesus, porque ele é luz, é escola para todas as criaturas. Ele é libertação para os espíritos. Não convém pensar nem sentir as trevas, pois elas impedem o crescimento da alma. Aí vem essa conotação, né? Conselho de quem sabe, né? Se queremos saber nossas vidas anteriores e temos pressa de sabê-lo, basta analisarmos a existência atual. Vejamos o que não deveríamos ter feito e consertemo-lo. Coloquemos na pauta da evidência o trabalho interno e comecemos hoje mesmo lutando contra as nossas inferioridades. Jesus aparecerá ao nosso lado, ajudando-nos a carregar nossa cruz e inspirando-nos no trato com forças espirituais. Saber o passado de outras existências somente para quem granjeou para tal conhecimento. Somente para quem Granjeou para tal conhecimento. Cara, a gente fica emocionado, né, quando ele coloca assim: conhecemos hoje mesmo, lutando contra as nossas inferioridades. A gente reconhece, a gente sabe que tem que travar essa luta, mas a gente vai sempre empurrando com a barriga, vai sempre deixando para depois. É verdade. Tá. Vou botar aqui que tira a marca página. Eu trouxe esse livrinho aqui hoje, o Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Eu trouxe essa mensagem, que ela é de logo. Não é o mesmo de semana passada, não. Não, semana passada foi o... Aquele de semana passada é muito bom, cara. Pô, cara, deixa eu fazer a propaganda aí, por favor, gente. Compra essa série do Hamed, da Irmã-se do For, né? Irmã-se do For. Gente, R$6. Também é Irmã-se do For, né? R$8, 6, 10, a gente compra esses livros. Entendeu? Eu sei que 6, 8, 10 às vezes é... Irmã-se do For, né? Foi. 6, 8, 10 às vezes faz uma falta danada, mas, pô, cara, é melhor comprar isso aí do que um desodorante. Não, mas faz falta em cima de valores. De valores. De valores. Faz falta para quem? Por quê? Para comprar um litrão? Para isso, aquilo? Eu faço muito isso quando eu vou comprar alguma coisa. Eu fico vendo valores. Que nem hoje, eu vou para São Paulo amanhã, eu precisava comprar um casaco. Eu não vou comprar um casaco. Pô, vai estar frio lá, hein? Não, eu sei, eu vou levar roupa e tal, porque eu vou para um centro de convenção. Eu vou levar um casaco velho meu, vou usar dentro do carro. Tu vai usar no carro para visitar. Agora lá dentro não, eu vou lá com roupa por dentro, igual a rolê e tudo. Vai amanhã, volta amanhã mesmo? Não, eu volto no quarta-feira à noite ou quinta-feira. Vai pegar o braba, dá uma braba. Quer dizer, mas eu estava vendo isso tudo. Quando eu for comprar, eu vou comprar um casaco bom. Eu vou comprar um casaco do jeito que eu quero. Porque não adianta eu comprar meia boca para daqui a pouco estar no desespero. Então a gente tem que ver isso, o que é o melhor para mim. Quando eu compro a opção de livro, eu não estou comprando para jogar dinheiro fora. Eu compro porque eu acho que aquilo ali é muito mais importante do que uma opção de besteira. E aproveitar enquanto está nesse preço aí que você falou, que quando o pessoal descobrir, a turma descobrir, vai ser muito mais caro. Tem um na internet aí, cara, bonito, cara. 399, tem 4 cores. Preto, casaco. Maneiro, cara. Pelo correio, você pode comprar pelo coisa. Achei bonito aquele, cara. Mas para época tá 300 e pouco. Uma jaqueta. Aí eu vou lá em São Paulo, vou ver, de repente eu encontro lá mais barato. 25 de agosto, lá deve encontrar o mesmo a 100 e pouco, 150 reais. Então eu trouxe aqui Sintonia, é o título, é a lição 40 do livro Um Método de Entender, uma Nova Forma de Viver.
ditado pelo Hamed e psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Ela é bem sucinta, mas ela também dá essa visão sucinta do que a gente estudou aqui, essas 3 últimas perguntas. E você está lendo o último livro da reunião passada aqui. Eu ia botar lá, até esqueci, né, a foto do finalzinho, que eu não vi. O título é Sintonia. Aí ele vem aqui falando de um versículo de Mateus, no capítulo 7, o versículo é 7 também. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Aí o Hamed faz essa dissertação em cima desse versículo. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. É legal isso aqui, dá uma paradinha, que ontem eu estava vendo um livro de uma médica que recebe lá alguns espíritos ascensionados. Aí nisso entra uma propaganda. Você acha que você tem que vibrar numa sintonia para querer o que você quer? E esquece isso, esquece aquilo. Aí eu assim, caramba, ela é bem persuasiva para quem é materialista, para quem está interessado em algo substancial, palpável, concreto. Agora, o meu é subjetivo. O meu está dentro de mim, eu não consigo chegar lá, não consigo pegar. Ela não está falando nada para mim. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa noção das mensagens vindas para não entrar em canoa furada. É aí que eu digo que aquele que cai no buraco de lobo é lobo. Porque ele não conseguiu estudar dentro dele. Por que ele caiu naquele buraco? Mas, claro, é expertise, né, que diz, essa palavra. O que você tem, o outro tem, é uma condição de... Não, sim, de interesse. De interesse. Mas aí que tá. O problema todo é a gente ter interesse podre. Aí volta ao final do livro ali, né, cara? Quem faz o esforço, quem luta contra, que primeiro percebe as suas deficiências e briga contra essa deficiência, chega a essa condição de ter essa visão que você teve. Mas o cara tá largado, a maioria das gente vive largado, sem interesse nenhum. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Ele foi mal assessorado pela família. Assessoria, isso aí. Pela família logo de início. Pelo ambiente no qual viveu, pelas pessoas que estão na roda, o vizinho, o parente, o tudo, assessorado de tudo, para entender que eu sou interesseiro, mas eu tenho que ser inteligente. Qual é o interesse que eu tenho? Lendo essa lição de hoje, entendeu, para vir para cá, cara, eu fui buscar o meu bisavô, eu recebi uma informação do meu bisavô, que ele foi, qual era a profissão que ele tinha. Depois o meu avô, eu vim fazendo aquela caminhada, entendeu? As possibilidades de conhecimento que não foi nenhuma, de orientação que não foi nenhuma, entendeu? Os caras tinham aquele tipo de vida que ainda você vê aqui nessa comunidade muitas pessoas com o mesmo pensamento que provavelmente o meu bisavô tinha, que o meu avô que eu conheci bem tinha, entendeu? E nesse grupo, poucos são aqueles que têm essa percepção que a gente tem aqui dentro hoje, entendeu? A maioria das pessoas que estão lá na Igreja Católica, hoje é evangélica, o interesse deles é outro, totalmente contrário. Mas por que eles não têm o mesmo interesse que nós temos? Entendeu? Quais foram, onde que houve falha, se é que houve falha na educação dessas pessoas? Então, é uma situação, cara, eu não preciso saber do meu passado, da minha vida passada, porque nessa vida mesmo eu já tenho um espelho, entendeu? Exato. E por que eu mereci nascer nesse meio? Aí vem aquela série de indagações que a gente vai fazendo, sabe? Agora, temos mérito? Temos, que a gente está domingo de manhã, 9 horas, a gente podia estar lá em casa vendo uma televisão, estar no campo de futebol, ela podia estar fazendo o almoço dela, e a gente veio aqui para buscar, entendeu? E com certeza é o que o Miramês falou ali ainda há pouco, né? Nós estamos nos esforçando para nos livrar da nossa ignorância, Jesus vai estar com a gente, entendeu? Não vai estar com o outro? Vai, mas o outro quer ouvir Jesus? A gente vai ver aí o Putin, o presidente de tudo quanto é país aí, dos 7, dos 10, dos 20, tendo a seu interesse uma visão só materialista. Mas se eles pararem para pensar, na hora que eu deflagrar uma guerra contra aquele país,
Se eu me colocar no lugar do soldadinho que vai lá estar de frente com um fuzil do outro na cara, eu ia deflagrar a guerra? Não, porque eu estou numa cadeira, tem uma mesa, tem uma porção de gente para me blindar. Eu não ia deflagrar a guerra de jeito nenhum. Eu poderia até entregar tudo, mas a guerra não ia. Então as pessoas não se colocam no lugar do outro. Ô Carlos, o que eu estava falando do meu bisavô, ele passou a vida matando formiga. Foi o que a filhinha passou pra gente. O meu avô passou a vida matando boi, entendeu? E outros animais, tá? Meu pai é um caso à parte. Qual seria o meu futuro? Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que, sabe, fazer esse esforço, essa luta, essa briga. E é com sacrifício, não é com facilidade, não. Mas o passado, geralmente, ele vem como forma de colonizar, né? É colonizador. Juninho, mas aí eu estou querendo dizer, entendeu? Para que eu vou querer saber o que eu fui na outra vida? Então, nessa eu já sei bem o que me espera, né? Então, eu tenho que lutar por mudar, por mudança. O problema todo é que a gente projeta a vida de uma forma cartesiana, sabe? Só que o passado, presente e futuro são situações na qual, sabe, o desenvolvimento do espírito pede. É aquele local, é aquela hora, é aquele momento, é naquela situação rudimentar, é ali que aquele espírito... É o melhor lugar. Você começa a ter aceitação para a missão, né? Minha mãe ontem estava falando, minha mãe ontem faria 90 anos se fosse viva. Eu vivi nesse plano aqui 24 anos com minha mãe, meu irmão viveu 23 anos. Pô, então meu pai quantos anos tem? 56. Eu tenho mais tempo nessa vida. Então tua mãe tem você bem novo. Eu tenho mais bem tempo nova. nessa vida sem pai e mãe do que com pai e mãe. O que acontece? Leva à conclusão de que meu pai eu vivi 23 anos com ele, nessa vida aqui. E meu irmão 22 anos. Meu pai e minha mãe, eles só vieram na nossa vida, na minha vida do meu irmão, para dar um ensinamento daquela missão que a gente tinha que seguir. Olha o tempo que eu passei na Terra. Só 24, apenas 24 anos. Teve um para eu só com essa missão. Aí ninguém está desamparado, porque eu não convivi com meu pai nem com minha mãe, mas teve alguém ao lado para... Esse camarada aqui mesmo, esse cara aqui mesmo. Vamos lá, João, vamos deixar o nosso particular e vamos ver o... Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. É duro. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmo, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Olha a Carminha o remédio dando cachorro de Valdemir aí. Vieste da inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminhas para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Pô, cara, você não trouxe nada mais apropriado do que essa lição. Essa aí caiu perfeita no nosso estudo de hoje. Repete essa frase, cara. Vai lá, vamos lá. Tem tempo, né? Deixa eu me recompor aqui. Vieste da inconsciência, simples e ignorante. Lá do mineral, lá do vegetal. Aí, multiplicação. E pela lei da evolução, caminhas para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que buscas. Às vezes tem coisas que acontecem que as pessoas têm que observar. Há muito tempo eu frequentava Umbanda. Então apareceu um Ogum, São Jorge, como queira, e disse assim para mim, escuta, me chamou. Eu estou para te dar um conselho, que eu não posso dar conselhos a filho de terra, que eu não posso tirar ninguém da sua estrada. Mas você é um cara que eu vou te dar. Você larga esse rabo de saia que você vive com ele, enquanto é tempo. Tá bom? Mas não tenho mais nada a falar contigo. Aí passou. Aí eu fui analisar, falei, eu não vou largar essa mulher, não. Estou bem com ela, coisa e tal. Foi justamente essa mulher que quase me levou para o outro lado. Então eu vim analisar, a culpa foi dela? Não, ela foi culposa, mas ela não teve aquela intenção. O culpado total foi eu, que insistiu. E se tu não passasse por isso? O fruto que eu colhi é esse que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou passando agora. Eu não sei nem se... Mas, Erlei, e se tu não passasse por isso agora?
será que tu não teria uma encarnação futura pior do que a que tu vai ter? É isso que eu ia falar para você, cara. Às vezes está passando agora falando na frente, você Deixa eu só falar uma coisinha com ele aqui, cara. Rapaz, não tenha isso aí que passou com você como um mal na tua vida, não, cara. Tu não sabe o quanto você é exemplo para tanta gente que com essa tua deficiência, que você disse que a menina ajudou a você adquirir, né? Tu não sabe o quanto isso aí serve de incentivo para muita gente, para mim principalmente. Quando eu estou com o meu joelho aqui meio bombardeado, que eu digo não vou porque está doendo muito, eu fico com vergonha, Erlei, vai. Então eu tenho que ir também. Entendeu? É verdade, é isso. E outra coisa, ontem o Valdemir passou uma comunicação que a gente tem que ter muita inteligência para ouvir uma mensagem rotulada espiritual e saber dessecar aquela informação e tirar a mensagem boa da parte ruim, porque a mensagem ela pode ser desmembrada, pode vir uma parte boa e pode vir uma parte ruim. E o irmão vem colocar situações da gente fazer prece para isso, aquilo, entrar num ritual de sofrência, em cima do sofrimento dos outros. É misericórdia, é isso, é aquilo? É dúvida se meu pai é tão inteligente. É dúvida se isso aqui é uma escola, esse planeta aqui é uma escola, para eu vir aqui, trabalhar e sair melhor. Quando eu entro nesse lado pequeno, um espírito com medo dos espíritos encarnados, que nada mais é do que um teatro, fala, tenha dor deles, faça prece por eles. O teu exemplo vai ser a melhor prece. O teu dia a dia, o teu lidar com as pessoas, a tua vibração. A tua dificuldade que você passa. O problema é que esse planeta aqui, ele é perfeito, mas ele está entranhado numa psicosfera, pensamentos dos que vivem aqui. Ainda é muito egoísta. E é grande. Muito escura, muito pesada, muito materializada. Mas aquele irmão que está lá em cima, ele vê aquilo com um romance. Porra, aquilo ali é um prego. Deve até rir. Deve até rir. Cara, quantas vezes ele vai ter que levar na cabeça? Porque ele sabe que o cara não vai morrer. O cara não vai ser destruído. O cara vai ser reprovado. Mas ele tem a eternidade para fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, o mesmo. Então, quando ele coloca aquilo, eu falo, ele não é tão evoluído. Porque eu estou vendo melhor do que ele, pelo menos na minha visão. E não me colocando só no meu pedestal da minha cadeira, eu sou o dialogador, Não, eu estou me colocando no lugar daquele que está levando na cabeça também. Aquele que está levando na cabeça, como o Erlei botou aqui, falando da mulher, aquela mulher foi Deus travestido de diabo, de demônio, para criar uma situação para o prego levar na cabeça. Ele serve de exemplo para muita inspiração, né? Segundo, a inveja que eu tenho tua. Primeiro, pela tua força de vontade. Segundo, pela mensagem de algum. Eu queria receber uma mensagem dessa. Uma coisa que eu tirei disso aí. Os espíritos, do qual nós não estamos vendo, tem muitos deles que sabem realmente da trajetória que nós estamos percorrendo, mas não falam. Esse falou, eu nunca mas avisou para mim que ele não podia falar, que ele podia ser até prejudicado. Aí eu agradeci, mas não cumpri. Então, até porque não adiantou nada mesmo. Até porque não adiantou nada ele falar, você não fez nada porque ele falou. Eu era doido para receber mensagem assim, não recebo, cara. Tu já foi em casa de Umbanda? Já fui, mas eu não recebo. Falei, não é receita para todo mundo? Convives com quem sintonizas. Convives com quem sintonizas. Isso aí é sério. Aí outro tópico. Conhecerás o que aprendestes, mas somente incorporarás na memória o que vivenciastes. Tá, deixa eu fazer uma correção aqui. Casas de Umbanda, né? Porque a gente está sendo reformado. Casas de Umbanda que não são sérias, né? Porque a casa é séria. Né? Ontem mesmo houve informação do nem é tão Umbanda, nem é tão Umbanda. É um outro lado mais atrasado,
que está muito apegado ao interesse material. Como tem casos que se rotulam espíritas e que agem da mesma forma. Né? Outra, avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Outra, felicidade e infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo. Outra, amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e de todas as necessidades de aprendizagem. Outra, pelo teu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. E ele finaliza assim: o que fizeres contigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com teus pensamentos, atrais, absorves, impulsionas ou ressacha. Com a tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda alma imortal, seja na vida física, seja na vida astral. A lei de afinidade é princípio divino, regendo a ti, a todos os outros e a tudo. Observa, viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, pensar e agir. Veja. E aí, gente, vamos comentar não? Fechar aí. Você fez a pergunta da casa de Umbanda. Eu fui. Eu me coloquei mal. Não, colocação. Eu coloquei mal. É nas casas espiritualistas que estão mais apegados ao interesse comezinho. Bem, ela está fazendo uma oração pela paz, então, pedindo pelos povos que estão guerreando, que a gente possa fazer essa vibração em favor dos nossos irmãos, a fim de que o espírito da concórdia, da união, né, possa prevalecer. Os mais humildes, né, os mais fracos, os mais carentes, estão sob o olhar de Jesus. A gente sabe disso. E a maneira que temos de auxiliar é com a nossa vibração de amor, com esse pedido sincero de paz, sabedores de que tudo tem que acontecer, né? É necessário, e como acabamos de falar ainda há pouco, que a gente acha que é um mal, na verdade é o bem em nossas vidas, que os irmãos possam ter a compreensão e que tirem o melhor proveito. E gostaria de encerrar esse momento de estudo, nesse momento espiritual da nossa reunião, com a prece modelo ensinada por Jesus. Possamos dizer do nosso coração, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, em todos os mundos habitados. Dai-nos, Pai, o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz,
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta